É engraçado porque eu falei, eu já participei das chaves, tem tanta gente maravilhosa que eu queria ouvir. Eu falei, eu não vou colocar o meu nome no transbordo, mas eu vou entrar no grupo, vou ficar meio por ali, porque eu amo esse lugar, eu amo poder dividir e tudo que o Senhor derrama na minha vida. Eu acho que sempre que a gente divide, o Senhor dá mais. E isso tem acontecido muito na minha vida. Então, por isso que eu estou sempre disponível. E eis que ontem eu recebo uma mensagem de uma amiga que, por um acaso, você tem uma palavra e gostaria de dar uma aula no meu lugar? Eu falei, estou pronta. Então, é por isso que eu estou aqui, gente. E eu queria eu vou ler uma passagem para vocês que está lá em Segunda Reis 4, de 1 a 7. Eu estou lendo na versão NVI. Um brinde, gente, desculpa. Vamos brindar. Rafa, parabéns! Feliz aniversário. Que o Senhor abra as comportas do céu e derrame bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Amém, obrigado, Mayra. Hoje é aniversário de Olga também, tá, gente? Olga, parabéns! Bom, então acho que hoje a Ju não vai falar que eu vou chorar, que hoje eu não vou fazer ninguém chorar, não. Pelo menos não é a intenção, que a última vez ela logo de cara já acertou o que era a minha aula. Mas vamos lá. 2 Reis 4, de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um discípulo dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vai pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame o azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, assim, a primeira coisa, era uma família de Deus, era uma família temente ao Senhor, que por causa de uma dívida queriam levar os seus filhos. E a pergunta do profeta, como posso ajudá-la? E aí ele pergunta, o que você tem na sua casa? Então, aqui a gente já consegue ver o coração do profeta, que era o natural com o sobrenatural. Algo sobrenatural precisava ser feito, mas ele vem e ele pergunta do natural. Ele não pergunta do sobrenatural, ele pergunta o que ela tem. Então, é como se o Senhor ele estivesse nos perguntando, o que você tem? O que você tem em suas mãos? O que é que de antemão eu já coloquei na sua vida? O que é que já está aí no seu coração? E olha, observa a resposta dela: nada. O que você tem em casa? Nada. Ela tinha nada? Então, muitas vezes, o nosso natural, ele parece nada. Aquilo que é a base para um milagre que o Senhor vai fazer na nossa vida, ele parece nada. Nós não valorizamos, nós não enxergamos. Então, eu te pergunto, o que é que você tem para que o Senhor faça um milagre na sua vida? E você pode até vir um primeiro pensamento nada, mas você não pode permanecer nesse lugar. Você tem que entender que você tem algo. Você tem algo no natural que vai ser a base do seu milagre sobrenatural. E essa, gente, entenda que isso como uma regra, tá? Assim, né? A palavra regra talvez não seja a palavra adequada, mas como que uma regra? 2 pães, 2 peixes e 5 pães. Vinho, transformou Jesus, primeiro milagre, transformou água em vinho. Tinha água, porque Jesus simplesmente encha-se de vinho. Não,
O natural está sempre presente, sempre. E a gente tem que valorizar isso e perceber isso na nossa vida. Então, assim, os olhos de Deus, eles estão sobre a nossa vida e ele enxerga aquilo que ele de antemão colocou de útil em nós. E a gente precisa também ir começando a enxergar, porque é a respeito de quem? É o nosso respeito? Não é ao nosso respeito, é a respeito daquele que nos chama, que de antemão colocou algo em nós, né? Mesmo coisas do nosso passado que vão se transformando em coisas boas. Por exemplo, a vida de Paulo. Deus desperdiçou todo o conhecimento que Paulo tinha, porque Paulo, naquele momento da vida, Paulo não foi, no início da vida de Paulo, antes de ter o encontro com Jesus, Deus não desperdiçou aquilo, todo o conhecimento que ele tinha. Deus não desperdiçou os erros de Paulo. E assim é com a nossa vida. Algo que o Paulo carregava no natural foi a base de todo o conhecimento para que ele tivesse, depois desenvolvesse toda a caminhada cristã dele, né? Não foi desperdiçado. E aqui, assim, o azeite, quando a gente pensa, ele era um bem muito valioso, né? Ele servia para iluminar, não tinha eletricidade. O azeite, ele servia para tratamentos de cura, ele servia para ungir espiritualmente, ele servia de alimento na culinária. Então, tudo isso a gente consegue enxergar o Espírito Santo, quanto esse milagre, ele é simbólico, assim, ele vai além daquilo que a gente pode, assim, só enxergar como o azeite, né? É um símbolo natural e espiritual, o azeite. E esse transbordo dessa viúva, ela livrou os filhos dela da escravidão. E a multiplicação que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, ele não é só para nós, é para a nossa família, né? Esse milagre, ele é a respeito dessa viúva que vai ali, e ele começa a crescer, ele começa a atingir a família e ele sai dessa casa, né? Esse milagre, ele não fica preso ali nessa casa. Esse milagre, ele é expandido para onde ela vai vender, alguém ali que comprou. Algo, né, pode ter acontecido ali. Essas vizinhas, quando ela foi devolver essas travessas, também foram impactadas de alguma forma com esse milagre, apesar da Bíblia não relatar, a gente consegue deduzir, né, que algo ali aconteceu, que esse transbordo saiu da casa dela, né? E esse milagre, ele conectou mãe e filho. E isso que Deus deseja, né, fazer na nossa vida, esse transbordo completo na nossa casa, né? E lá no versículo 7 fala que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, né? Então, assim, repara, e ele responde para ela: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e vocês e seus filhos poderão viver do que sobrar. Percebe uma coisa, essa mulher, ela teve a instrução e a clareza do que fazer. E sempre quando a gente vê algo assim, nós temos que falar: eu posso pedir para Deus fazer isso para mim. Então aqui tem uma pérola, algo precioso de oração. Senhor, faz na minha vida, me dá clareza para agir exatamente como o Senhor fez com essa viúva de Eliseu, né? Nós não vamos atrás do profeta, não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos atrás de Jesus. Nós vamos atrás de Jesus e nos pés de Jesus nós podemos pedir: Senhor, eu preciso de clareza. Houve clareza. A hora que ela foi nesse lugar buscar a resposta, ela saiu de lá e ela sabia o que tinha que fazer. Então, isso também ao nosso respeito. O Senhor, ele deseja que a gente tenha clareza, que a gente seja iluminada por esse azeite, pelo Espírito Santo, e que a gente consiga, né, saber para onde ir. E olha que bonito, essa viúva, ela estava o quê? De luto, e ela não questiona o porquê o seu marido morreu. Ela não murmura, ela apenas apresenta o problema diante de Deus. Pai, está aqui o meu problema. Está aqui, esse é o meu problema. Os meus filhos vão ser vendidos como escravos. Esse é o meu problema. Então, aí vem a resposta. E observa assim,
A resposta veio, então tá aqui, ó. Filha, tá aqui, ó. Eliseu respondeu, filha, vai lá na tua casa, que tem um galão de azeite te esperando. Vai lá, filha, vai lá buscar o seu galão de azeite. Não, não é assim que Deus trabalha. Não é assim. A resposta de Eliseu foi, vá, haja, faça, encontre vasilhas, feche a porta da sua casa, trabalhe, faça algo, né? O Senhor Deus, ele é o provedor e ele proveu na falta desse marido. E mas ela tinha que agir. Essa família tinha que agir. E observa assim que a provisão financeira, né? Ela está ali muito visível ali, vem de tudo, mas uma mãe ficar sem os seus filhos, o Senhor Deus, ele é aquele que ele cuida do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E aqui a gente pode ver isso, né? Esse azeite, ele representava o alimento, né? Ele representava a questão espiritual ali. Os filhos iam ser escravos, correntes estavam sendo amarradas nessa família, então uma guerra espiritual. Então, tem esse milagre, ele está em todas as esferas, não está só ali no financeiro. Deus, ele olhou para o coração dessa mulher e observa algo, né? Às vezes a gente vai com uma dor para o Senhor e a gente fala, Senhor, eu tenho aqui essa dor, né? Ela foi, na verdade, ela foi com essa questão dos filhos serem escravos, mas ela estava enlutada. Ela estava enlutada, gente. Ela estava sofrendo, né? Pelo contexto, dá assim, nas entrelinhas para você imaginar que esse profeta era alguém bom, né? Ou a forma como Eliseu recebe essa mulher, existe uma honra ali em Eliseu, na forma como ele trata essa mulher. Então, provavelmente, esse profeta que morreu era alguém de honra. E o Senhor Deus, ele não resolve todos os problemas dessa mulher. Ele não resolve, eu quero dizer o seguinte, não foi feito um passe de mágica e ela deixou de ser uma mulher enlutada. Não, aquilo continuou. Então, assim, são processos que o Senhor faz na nossa vida. E a gente, ela foi para... É um dia de cada vez, é isso que eu quero dizer. Um dia de cada vez. Ali, um dia era a questão de resolver. E o Senhor, ele foi além. Ele vai além. Ele foi além. Mas algo ficou. Então, eu quero dizer que eu estou falando de processos, né? Depois ela voltou para casa, ela foi vender tudo isso, mas ela ainda teve que trabalhar com um processo do luto e de outras coisas, e assim é com a nossa vida, né? A gente faz uma parte, o Senhor resolve, mas algo ainda fica para a gente estar buscando no Senhor, mas sabendo que Ele é aquele que vai além, né? Deus, ele entrou com o seu coração de pai e ele não permitiu que esses filhos fossem roubados, né? Porque ele, em todas as circunstâncias, ele é sempre o nosso pai, né? Ele está sempre ali indo além dos nossos milagres, além de salvar os filhos, ele vai além e ele traz o sustento. E o pouco, né? O pouco que essa mulher tinha se transformou em muito, né? Então eu te pergunto, o que é o seu pouco? O que é esse pouco que você, né, pode colocar aos pés do Senhor e está disponível para que Ele venha multiplicar, né? Esse poder de restaurador de Deus, ele é acessível para nós. O Senhor, ele não há nada na nossa vida que Ele não possa restaurar. E ele é fiel, ele foi fiel a esse servo dele, né? A palavra da Carol do começo da semana foi sobre obedecer, né? Sobre nós permanecermos nesse lugar e colhermos frutos, né? Então, mesmo em tempos difíceis, essa mulher, ela colheu os frutos de uma obediência ali desse marido, né? Então, o Senhor não nos abandona e ele vai transformando todo impedimento em caminhos de vida. Essa família lá tinha um impedimento. Você tem algum impedimento na sua vida? Esse impedimento o Senhor deseja, sabe? Ele deseja secar o mar, né? Para você passar, ele deseja abrir o mar, ele deseja criar rios no deserto. E a gente tem que estar sempre com essa cabeça diante do Senhor, mesmo nos tempos difíceis de que algo precisa ser feito. E
esse milagre, ele precisava, né? Agora é a palavra mesmo que eu quero entregar para vocês. Esse milagre, ele precisava que das vizinhas, ele precisava da comunidade. Esse milagre, para acontecer, precisou da ajuda das vizinhas. Essa era essa mulher, sozinha. Essa se transformou, essa mulher, com as vizinhas. Vizinhos, né? Então, percebe que o tamanho da comunidade... Anota essa frase, por favor, quem está anotando. O tamanho da comunidade determinou o tamanho do milagre. Conseguem perceber isso? E se essa mulher fosse aquela que não fez amizade com as vizinhas, não foi respeitosa com as vizinhas, ela era a esposa do profeta, será que, né, de um dos profetas, mas vocês estão entendendo que o tamanho, quantas vasilhas os filhos conseguiram, foi determinado pelos relacionamentos que esta família construiu antes desse dia. Não adiantava ela ir lá numa casa em que ela nunca deu bom dia para as pessoas, que ela nunca depositou um sorriso na vida de alguém e achar que ela ia ter que Deus ia na frente. Vocês estão entendendo? Olha o natural de novo, o natural de novo. O que ela depositou ali naquelas famílias era o que ela iria receber ali, né? Ele fala assim, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, todos, mas peça muitas. Se ela fosse mal relacionada, o milagre dela ia ser menor. Então, as amizades que ela tinha determinaram o tamanho, né? Quanto mais amigas, mais relacionamentos, mais vasilhas. E isso é o nosso respeito. Isso é a respeito do DM3, é a respeito da nossa comunidade. Você precisa entender que parte da sua bênção, parte do seu sucesso foi colocado na vida de outra pessoa. Você precisa entender que Deus não colocou tudo em você. Não colocou. Você precisa entender que os milagres, lembra? Esse milagre, ele começa com uma mãe com um filho, mas ele vai se expandindo. Você consegue imaginar? A Bíblia não conta, mas você consegue imaginar a devolução dessas vasilhas? Oi, olha, eu vim te devolver, muito obrigada. Você acha que ela não contou para todo mundo? Entendeu? Ou que ela não foi lá dar uma satisfação, eu não sei, olha, eu vou vender o azeite que multiplicou e eu já devolvo a sua vasilha. A gente não sabe esses detalhes, mas a gente pode entender que esse milagre não ficou ali dentro daquela casa, ele saiu e ele foi atingindo as outras pessoas. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não fomos feitos, nós fomos feitos para andar em comunidade. Isso é a respeito da gente estar aqui, sabe? E aí agora, a minha vida, eu tenho sido grandemente abençoada pelas amizades que eu fiz aqui. Eu tenho um canal num podcast e acho que bem no mês que eu estava para entrar, foi acho que minha turma é a 11, eu não sei que mês que foi turma 11, se foi março ou abril. Em abril, eu clamei ao Senhor, eu sei disso porque uma amiga daqui, que é a Raquel Ribeiro, me mandou uma mensagem, Má, em abril você fez uma oração, eu nem lembrava mais, e você pediu para que Deus te apresente. Olha, a Renata respondeu aqui, abril. Então, em abril eu fiz uma oração, e eu pedi para o Senhor me apresentar às amigas dele. Eu pedi isso para o Senhor. Senhor, me apresenta as tuas amigas, eu quero ser amiga de quem é sua amiga. Me apresenta, Senhor. Então, de repente, chega uma mensagem, a minha primeira amiga, a Sueli, eu não estou vendo ela aqui, mas a Sueli, que me mandou uma mensagem perguntando sobre o meu chá de orégano com sal. Então, gente, mandem mensagens bobas para as pessoas, simples, assim, não que a dela foi boba, é óbvio, mas me mandou uma mensagem e ali surgiu uma conexão, conversa simples. E eu tenho o hábito de falar, você já sorriu para Deus? Você já sorriu para Deus?
Aí, há uns 2 meses atrás, o meu filho mais velho, que tá adolescente, ele me falou uma palavra que eu fiquei muito triste, muito triste. E eu fui dormir triste, eu acordei muito triste. E eu estava aqui na aula, assim, de repente chegou uma mensagem para mim. Má, você já sorriu para Deus hoje? Eu falei, Jesus, eu não acredito nisso. Olha o seu cuidado, Senhor. Sueli, entendeu? Sueli me manda uma mensagem e eu falei, gente, é tudo. Então eu peguei e comecei a sorrir para Deus, eu comecei a sorrir, eu falei, não, eu não vou deixar isso me abater, sabe? E a gente precisa um do outro, a gente precisa se fortalecer no dia da nossa fraqueza. E aí, assim, aí a Raquel, que eu já contei, o Senhor, eu já contei em uma outra palavra, o Senhor me deu, montei as minhas declarações pessoais, vou falar resumidamente para quem não ouviu. E o Senhor falou para mim, divide essas declarações com a Raquel Ribeiro. Eu falei, mas Senhor, elas são muito íntimas. E o Senhor falou para mim, divide. Algo assim, aconteceu. Foi espetacular, assim. Nós duas, assim, fomos, assim, tão abençoadas, porque era para ela aquela palavra, mas era para mim. E aí, o que o Senhor me ensinou? O Senhor me ensinou que tem coisas que Ele fala para gente que elas são nossas por um tempinho. Só que depois elas não são mais nossas. Elas precisam ser divididas com os irmãos. Porque nós somos todos irmãos, nós somos todos amados do Senhor. A gente não pode reter. Para isso, a gente precisa da comunidade. A gente precisa da comunidade para estar dividindo e recebendo e fazendo essa troca. E aí, o que aconteceu essa semana? Essa semana eu tive um episódio familiar onde eu estava muito triste. Muito triste. Novamente, quem me apoiou? A Raquel e a Rose. Que eu quis chamar as minhas amigas assim, gente, tem tanta gente preciosa aqui, vocês precisam tomar coragem e mandar uma mensagem para alguém. E sabe o que acontece? Quem está online, você que está assistindo gravado, você não está vendo as carinhas, ninguém está vendo seu rosto, ninguém vai te mandar uma mensagem se você está no gravado. Porque é aqui no online que o negócio, no presencial, que o negócio acontece. Né? Então, eu tenho sido grandemente... Aí, assim, mais um milagre. Gente, eu estou dividindo esses milagres porque vocês precisam entender, Deus tem muito milagre aqui dentro para liberar, só que você precisa se conectar. Você precisa se conectar. Aí, a semana passada, eu mandei uma mensagem para a Cirlei. Aí eu falei, Si, eu queria que você lesse um livro comigo. Posso te mandar um livro? Ela falou, claro. Aí ela falou, você pode ler algo que eu escrevi? Eu falei, me manda. E aí eu comecei, o que ela escreveu, e aí a gente conversou sobre o que ela escreveu. De repente, eu estou lendo o livro, né? E eu falo, meu Deus, olha isso! Metade do que a Cirlei falou estava no livro, mas a outra metade não. E ela precisava daquele livro, e eu não sabia. Só que, vocês estão entendendo o milagre? Ela ficou impactada, e eu também fiquei impactada, porque era algo que só o Senhor poderia fazer ela me mandar exatamente aquela palavra que estava no livro que eu mandei para ela, e ela nunca leu o livro. Vocês estão, assim, é muito milagre que o Senhor tem para as nossas vidas, é muito milagre que o Senhor tem para essa comunidade. Sabe? Olha aí, olha a Najara, gente, ela acabou de mandar. Estou aberta para amizades. Quem vai mandar uma mensagem para ela? Quem vai dizer, eu quero me conectar e vai colocar no chat agora? Eu quero me conectar, sabe? Olha aí, a Ana, meu nome é pronto, my name is pronto. Travou para vocês também? Travou, Rafa. Ah, te manda uma mensagem no privado de Mayra. Vê se ela entra pelo celular. Quando fala de fazer amizade cristão com cristão, orar junto, a gente sabe quem é que fica furioso, né? A gente sabe quem é que... Tá travando, Má. Mayra, tá travando. Entra pelo celular, isso. Já está no finalzinho, mas é bênção demais.
Peraí, deixa eu sair outra. Pronto. Desliga o outro, Marcos, tá dando eco. Abre o microfone do celular. Ai, desculpa, gente. Agora foi. Foi. Né? Aí, assim, mais um milagre. Essa semana, eu jejuo toda segunda-feira fixo. Esse mês, eu acabei me bagunçando por causa das férias, tudo. Então, na segunda-feira, tô lá, eis que recebo uma mensagem de Nilza, minha parceira, sabe, de responsabilidade. E ela assim, Má, tô jejuando hoje, vou tentar ir para 24 horas. Eu não estava jejuando naquele dia, eu estava super chateada, eu cheguei de viagem. Ai, Jesus do céu. Eu falei, tá bom, tô aqui te apoiando. Eu demorei para ver a mensagem dela. Tô aqui te apoiando. O que aconteceu? Terça-feira fui pro jejum, né, gente? Terça-feira fui pro jejum. Então, assim, eu tô lá apoiando a amiga. Então, o que aconteceu? Eu cresci essa semana. Olha o sorriso lindo da Raquel. Raquel, eu te amo. Então, assim, é isso, gente. Vocês precisam se conectar. Esse é um dos pilares do M3. Isso faz com que a gente esteja aqui. Assim, eu fixo as minhas amigas na tela, fixo todas elas na tela, e aí eu fico vendo a carinha delas. Quando a Raquel tá com a câmera aberta, eu fico numa alegria. Aí, quando eu percebo que a amiga não tá há muitos dias, eu mando mensagenzinha. Celi, hoje eu não avisei ninguém que eu tava aqui. Então, a minha mãe hoje nem tá aqui, que ela chegou de viagem, mas a gente faz isso. E vocês precisam ser intencionais. E a outra coisa, antes de finalizar, deixar pessoas para trás. Levantar-se de mesas que não são do Senhor para sua vida. Isso foi algo que eu fiz esse ano que passou e me fez muito bem. Eu me levantei de uma mesa que era um peso para mim. Tem mesas que a gente não pode se levantar, que são dos nossos familiares, que a gente não tem como se levantar. Mas tem aquelas que a gente tem como se levantar. A gente tem. Raquel, você está com a mãozinha levantada? Fala antes de eu orar. Eu só queria dizer que realmente foi rema de Deus a sua ministração para algo que eu pedi para o Senhor essa manhã. Eu realmente preciso de um milagre. E eu sei que Deus vai usar a única coisa que eu tenho na minha mão para que esse milagre aconteça. E eu já vou escancarar aqui, porque para vocês me ajudarem em oração. Eu moro aqui há 6 anos. E faz 6 anos que eu não vejo meu pai. E esse ano ele completa 90 anos. E hoje, durante a leitura da palavra, a Tati estava falando a história de Jacó, e quando José foi lá visitar ele antes dele morrer. E aquilo ali, eu estava inclusive na academia, né, nesse momento, e eu saí do vestuário chorando, porque eu realmente preciso ver meu pai. E nós não temos como sair daqui por questões de documentação. Então, a gente precisa verdadeiramente de um milagre. É isso. Mas eu sei que Deus vai fazer esse milagre, eu creio. Eu vou orar, então, para a gente finalizar. Vou orar por você, Raquel, e que acho que dá tempo de orar. Eu vou orar, então, tá bom, gente? Para a gente finalizar. Senhor Deus, eu quero a Deus te apresentar a causa da Raquel, Senhor, da família dela. O Senhor sabe de todo impedimento, mas o Senhor é um Deus de impossível. Aqui, Paizinho, eu te peço pela vida da Raquel, pela vida em especial do Rafa e da Olga, que é aniversário deles, e de cada um que está aqui, Paizinho. Que assim como, Senhor, essa mulher, Pai, essa viúva, ela tinha um impedimento, e o Senhor liberou sobre ela instruções vindas do céu, vindas do seu coração, para que ela agisse. Eu te peço, poderoso Deus, que assim seja, Senhor. Nas nossas vidas, nós precisamos, Senhor, receber
do teu coração, as instruções para que todo impedimento seja removido. Nós precisamos que o Senhor abra as portas do impossível para a gente passar, Senhor. Nós precisamos, poderoso Deus, que o Senhor faça um milagre. Poderoso Deus, coloca a mão em toda a documentação da Raquel, Paizinho. Faz o teu sobrenatural, Senhor, o que demoraria anos, Paizinho. O Senhor é aquele que pode tirar o documento dela debaixo da pilha e trazer para cima. E o Senhor pode, Senhor, dar o carimbo, Senhor, que ela precisa, Senhor. O Senhor pode dar o carimbo, Pai, que a família dela precisa, Senhor. Eu te peço, poderoso Deus, em nome de Jesus, Paizinho, o Senhor pode, ó Deus, colocar o carimbo sobre cada um que está aqui, Senhor. O carimbo de aprovado, Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá o direcionamento e a clareza para que a gente possa agir, Senhor, como o Senhor deseja. Eu te peço, ó Deus, por essa palavra que foi liberada sobre a amizade, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso milagre está em outra pessoa e a gente precisa que da sua ajuda, que a gente olhe a ousadia vinda do céu. Jesus, ele era ousado, Senhor. Ele era ousado e nós precisamos que essa ousadia, que o Senhor nos ajude para essa ousadia crescer, para a gente ir se conectar com as outras pessoas que estão aqui, Pai, para que a gente ande junto com as pessoas que estão indo para o mesmo lugar que nós, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Má. Glória a Deus, viu? Aleluia.